Galera, uma mensagem urgente para vocês. Já está sendo vendido, os ingressos já estão sendo vendidos, o primeiro lote da palestra em São Paulo. Galera de São Paulo, se liga, vou botar o link na descrição. Vai lá, compra o ingresso, vai lá assistir, vai lá aprender, vai ter workshop, vamos aprender junto, vamos trabalhar junto, controle emocional, tamo junto, boxe. Vai falar para vocês de motivação, de foco, disciplina, de você estar sempre buscando aprimorar-se, mudar o seu mindset, se permitir. Se liga, esse vídeo é um dos vídeos da nossa série do Cus D'amato, que é um dos mais importantes, porque ele é o vídeo que mostra o porquê se forma um campeão, como isso acontece e o porquê. Não é só o caminho, mas é o motivo. O motivo é motivação, persistência e foco. Não existe perfeição, existe um caminho mais próximo dele. Quando você chegar próximo da perfeição, significa que você tem que ganhar mais preparo, ganhar mais técnica, se aprimorar mais e melhorar cada vez mais. Então, o Mike Tyson vai falar para vocês e o Cus D'amato vai falar para vocês, é mais ou menos isso, se liga no vídeo. The progress he's made has been remarkable in many ways because of the fact that he has, because of the interest mostly, has been able to show the type of improvement that reminded me so much of Patterson, who when he was young, about the same age, showed the same type of interest and the same type of motivation and drive, which usually predicts a good fighter. You know. And he, of course, showed a very unusual interest in boxing, in as much as he began to read all of the books, boxing books I have here, all the ring magazines going all the way back. I think that all because of the fact he had such a tremendous interest in I think a real dedication and motivation to become a boxer. And because of this reason, he continued and continues to read all of these things pertaining to boxing and the former great fighters who he admires greatly, having seen them in moving pictures. I watch all the old-time fight films because that's where it starts. I don't only watch old-time films, I watch all the greatest fighters that ever lived because that's what I have upstairs. I have all the greatest fighters that ever lived from the period of the beginning of the century to 1965. And they're all the greatest fighters, Ike Williams, Johnny Kelbang, Panama Al Brown. It's all the greatest fighters that ever lived. Henry Armstrong. Just watching the one them. and only. I get a kick out of just watching these guys fight because you can't imagine from the turn of the century seeing a fight ahead of his time. It's just like watching, watching a fight, one of our great fighters nowadays back then. And it looks so much, because the great fighters nowadays, for some reason, it's hard for a fighter to develop character and strong discipline. I don't know why. Probably because it's the fast times, the 80s, everybody like going out partying and everything. But back then you watch a character and a great fighter doing his job, and it's just amazing. Most things that happen that we laugh at today have happened. There's very few new things in this world, very few. That's why people are young. If they're smart, they try to profit by the experience of an older guy so they won't have to go through all the pain and suffering. But a certain amount of pain and suffering is good because it makes a person think they learn. And you watch these guys and they do moves that you wouldn't believe, and you see why all these old coaches, where they get their strategy from watching the old fighters back in their days. See, before he started, when I evaluated his tremendous interest in boxing, I told him first what it required to be a champion. I explained all the different things that he has to be in order to be a champion. And then I made him, at least I knew as a result of that, he would think and relate that to what he's been and how he had to adjust to becoming a champion if that's what he wanted to be. And all adjustments he would have to make, which is what he did. Basically, that was the idea. Let him know what it takes to be a champion, and then being aware of it, being intelligent, and having the qualities that could become a champion, he then decided to make the adjustments slowly but surely. Nevertheless, he's managed to do this himself. And also, the fact that these great fighters of the past, who we admire so much,
And I tell them that there's no reason why he can't be even greater than those people. Because if his interest allows, and his will and ambition and his dedication is great, this is very possible. Because no one knows what perfection is until he achieves it. And from that time on, perfection is no longer perfection. You now can see beyond what we accept as perfection and be able to recognize a greater performance, a greater talent. Because I don't believe in perfection at all as such, as a continuing factor. It's a relative point where a person, once he reaches it, he then is able to see further ahead than he was able to see before he reached that point. And then if he has the drive, he becomes what he wants to become because he now sees the possibility of doing it. Mike Tyson era um cara focado. Ele entendeu que para ele ser campeão, para ele ser melhor, ele tinha que se permitir, ele tinha que se esvaziar, ele tinha que se desprender de tudo que ele acreditava para começar a se moldar aquilo que era necessário que ele fosse para ele se tornar um campeão. Ele precisava entender melhor de boxe, então ele lia revistas e artigos e livros a respeito. Ele precisava entender melhor das lutas, ele assistia a lutas antigas de grandes lutadores, de grandes ídolos do boxe, para entender o que eles faziam e ver o que eles faziam. Ele treinava incansavelmente. E o mais importante, quando ele conseguiu o título, o primeiro título dele, ao invés de ele se descansar, dele se relaxar e permitir que ele tivesse uma tranquilidade, não. Aí que ele ficou mais motivado ainda, mais empolgado ainda, e aí que ele treinou mais ainda, e aí que ele melhorou mais ainda. É o que ele diz no final do vídeo, galera. É exatamente isso que vocês têm que entender. Esse é o grande segredo. A motivação dele vazia não vai levar a lugar nenhum, mas uma motivação com foco leva ele ao objetivo que ele quer, que era ser campeão. E essa motivação ela tem que ser contínua. Não adianta você começar a treinar, ganhar o seu primeiro campeonato, ganhar o seu segundo campeonato, se achar um bonzão e parar, porque vai ter sempre alguém que vai estar treinando mais que você e vai te atropelar. No esporte é assim. Você precisa primeiro treinar para você estar melhor. Uma das coisas importantes que a gente fala, inclusive na palestra de consciência emocional, de controle emocional, é o seu maior oponente é você. Ele pode ser seu maior oponente, mas também é o seu maior aliado. Então é uma coisa meio paradoxal de dizer. Mas é verdade. Você pode compactuar a seu favor ou contra você. Se você conseguiu atingir o objetivo, ótimo. Procure o seu próximo passo. Um objetivo não é o fim da sua vida, o fim da sua caminhada. Se você quer ser atleta ou se você quer fazer seja lá o que for, lembre-se, você precisa estar continuamente se dedicando, aprimorando, evoluindo, porque a evolução é contínua e ela depende principalmente de você. A culpa não é do seu treinador, a culpa não é da sua mulher que brigou com você ou do seu chefe do trabalho, nada disso. É você que é responsável pela sua própria história. Então faça com que a sua história seja algo que te agrade, porque é você que está vivendo ela. Outro recado importante, a palestra de São Paulo já está à venda. Entra no meu Instagram, já tem o link lá, de repente eu boto o link aqui também. Não, acho que eu vou ter que botar lá, porque na programação tem que ser lá. Vai ter o link lá, entra lá, vem na minha palestra, vamos conversar sobre controle emocional, sobre maturidade emocional, vai ter um convidado lá também que vocês vão ver, vai ser bem legal, espero vocês lá e tem mais vídeo do Cus D'amato, o maior treinador de boxe da história. Tamo junto! Você sabe o que é controle emocional? Controle da emoção pela razão. E o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente tenha estímulos que não são racionais. Raiva, medo. Dia 27 de julho, eu vou estar em São Paulo fazendo uma palestra que vai ser seguida de um workshop também, que vai ser marcado para vocês participarem e aprofundarem mais esse assunto de controle emocional. Beleza? Espero vocês lá.